Bom, então, nós estamos vendo os sofrimentos do senhor Dr. Plínio, e nós já vimos o seguinte: na primeira reunião, nós vimos que a vida de senhor Dr. Plínio, nesta matéria de sofrimento, isolamento, etc., que é uma forma de sofrimento, na primeira reunião, ele mesmo dividiu ele. Quem fez a resenha disto, que foi seu Loaiza, ele coloca o seguinte, em 3 fases. A primeira fase é a fase da infância. A infância dele foi uma infância muito, muito feliz. Ele diz que... E ele tinha um encanto, né? A inocência dele estava tendo contato com o mundo exterior. E tudo isso para ele foi muito feliz. Ele teve também uma mãe incomparável, teve os primos também tinham uma boa formação, e esse ambiente que ele viveu. Mas depois que ele entra para o Colégio São Luís, aí vai começar a segunda fase da vida, que é a fase do isolamento. E hoje nós vamos entrar um pouco nessa questão do isolamento, mas nós vamos então aqui é a fase da juventude dele. E junto com o isolamento é uma forma de sofrimento. Mas na vida de sofrimento de Dr. Plínio tem 2 ou 3 diferenças, mas nós vamos ver isso mais adiante. Então, vamos ver aqui, está certo. Ele, então, entrou para o Colégio São Luís, já está na fase, portanto, de isolamento, e aí ele começa dizendo: eu sei o que eu quero ser. Eu serei o que eu quero ser? Será que eu consigo isso? Quer dizer, eu lutarei contra a revolução? É isso que eu quero ser. Ou, mais precisamente, eu encontrarei meios para lutar contra a revolução? Encontrarei sobre a face da terra um homem só, que seja e que me diga: Plínio, vamos lutar juntos? Essa foi a grande perplexidade do senhor Dr. Plínio, que ele ficou à busca desse discípulo perfeito dele, ou seja, de um outro que fosse um outro eu mesmo. Essa que foi a grande... Então, os senhores lembram as viagens que ele fez pela Europa, pela Argentina, a busca de um homem a quem ele pudesse se submeter e juntos lutarem para a implantação, então, do Reino de Maria e a derrota da Revolução. Aqui nós temos, então, já uma fase um pouquinho posterior, porque aqui já são os congregados marianos, mas a dúvida ainda está aqui. Ele está à busca, nas congregações marianas, desse Plínio Alter Plinius, né? Esse é o que está faltando. Então ele diz: se eu não lutar contra a revolução, eu não vivi. Porque viver para viver esta vida que eu estou vendo aqui, obrigado. Eu já conheço essa vida, já estou farto dela. Provavelmente, eles, os outros, né, estarão também fartos de mim. Esta incógnita pesou sobre toda a minha juventude. Portanto, a juventude, esse período da vida que ele vai descrever, é desde o momento que ele entra no Colégio São Luís, que começa o isolamento, que aos 10 anos, mais ou menos, ele vai até os 20 anos, e 20 anos ele conhece as congregações marianas. Portanto, foram 10 anos de isolamento. É isso que ele vai tratar agora. Durante este período todo, eu só tinha consolações sensíveis quando ia rezar na Igreja Coração de Jesus na missa de domingo. Eu não tinha o hábito de ir à igreja em dia de semana. Aqui nós temos
o interior da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e esse eu creio que foi até numa cerimônia organizada pelo Instituto. Eu já falei a vocês várias vezes daquele meu primo, que era como meu irmão, com quem eu dava muito, chamado Reizinho, esse que cuja fotografia está do lado direito. Apelido que davam em casa a ele por brincadeira. O nome dele verdadeiro era José. A gente vê que ele tinha muita estampa, né? Era uma vergonha para um moço não ter pelo menos um amigo. E o único amigo que eu tinha era o Reizinho. Mas eu percebia que ele, que era um pouco mais moço do que eu, já ia se preparando para a frequentação das casas de tolerância e eu estava firmemente resolvido a não ir às casas de tolerância. Eu percebia que, nesse momento, haveria uma ocasião em que nós deixaríamos de nos dar, porque ele, para ir continuamente às casas de tolerância, tinha outros amigos, tinha outros atrativos péssimos, tinha outros, todos os atrativos do inferno, e a minha companhia tinha que ser insípida para ele, como a companhia dele ficava cada vez mais antipática para mim. Portanto, isso iria se resolver. Aqui ele está assinando porque a separação dessa amizade, a dissolução dessa amizade, era mais ou menos fatal que iria acontecer. E mais na frente das memórias deles, a gente vê que num determinado dia, não sei se foi por esse motivo, mas o fato é que eles se desentenderam. O reizinho continuou insistindo, 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 não queria, não queria. Houve uma briga entre os dois e ele deu um pontapé no peito do reizinho, e aí foi o rompimento dessa amizade. E eu caminhava para uma situação francamente penosa e vergonhosa de um moço sem amigos. Porque na São Paulinho daquele tempo não se tolerava. Isso era uma espécie de fatalidade para a qual eu caminhava sem jeito nem nada. Então, vocês vejam aqui, é uma fotografia dele, ele deve ter aqui uns 16, 17 anos, perto já do serviço militar. Mas vocês vejam a tristeza dele, né? Ele olhando, a fotografia é muito expressiva, que mostra muito o isolamento dele, né? Então, o que foram os 10 anos de isolamento? O peso que isso significou para a formação dele. Foi nessa época que ele pensou muito nas cruzadas, ele ficava à busca, ele queria organizar uma cruzada contra o mal, e ele pensava muito nos cruzados, na cavalaria, etc., etc., e perguntava, né, quando é que eu poderei ter a minha cruzada, a minha cavalaria? E aqui, então, uma ilustração de um templário, que é muito bonita, pelo menos para mim diz muito, né? Então, exurge Domine, et libera-nos. Levantai, Senhor, e livrai-nos. No período em que procurei gente para a nossa ordem de cavalaria, em que não encontrava ninguém, no sentido mais rapado e literal da palavra, ninguém. O sofrimento era uma coisa tremenda, mas tremenda. Eu era um rapazinho, mas eu sentia o sofrimento por inteiro. Aqui uma outra, é o templário, não é? Que ele está sofrendo muito o isolamento dele, né? Dies irae, dies illa. Esse é de um texto de um salmo cantado durante os féretros, etc. Dia da ira, né?
Não sei se vocês já se puseram no papel de uma pessoa que sente que nasceu para isso e que não consegue isso de nenhum modo e de nenhum jeito. Ele, a gente pode dizer que foi o único que nasceu para isso, né? E tem todos os indícios que não vai conseguir, porque essa era a impressão. Ele tinha, portanto, nessa idade, a impressão de que isso ele não conseguiria. Então, sonhava, continuava sonhando com o dia que ele poderia organizar a cruzada dele. Será que viria um dia? Será que ele encontraria o Plínio Alter Plinius? Esse que era o problema dele. Era uma espécie de nonsense. Viver para o que não fosse isso, não adiantava viver. Não havia nenhum sinal de que eu fosse morrer. Saúde forte, até excepcionalmente regular, firme, etc. A morte não se punha diante de mim. Eu era muito jovem. Aqui o sofrimento, vocês vão ver o que ele diz desse sofrimento. Levar, vamos dizer, que dos 10 aos 80 anos, procurando sem encontrar, procurando sem encontrar, procurando sem encontrar, com algo dizendo no fundo, vocês vejam, hein? 10 aos 80. Portanto, é mais ou menos na época que ele estava dando essa reunião, e eles até os 80 anos não tinham encontrado ainda aquele que era o Plinius Alter Plinius, né? E tem gente que acha hoje ainda que tem a ilusão de que eles são os discípulos perfeitos, não? Mas, enfim, essa é a miséria humana, né? Passemos adiante. Então, ele é como uma voz que dissesse para ele, né? Procure, procure, porque é a sua obrigação. Procure, procure, procure. Isto é um tormento. Ele rezou, ele lutou, esperou, buscou, né? Aqui está ele novamente. O peso deste isolamento era maior ainda no interior do que no exterior, porque eu sentia que os mais próximos da gente, no fundo, estavam distantes. Há um abismo no modo de pensar, de agir, de sentir e de tudo mais. Então, nesta época, já Hollywood estava entrando muito no cenário e ele tinha Hollywood como um grande inimigo dele, porque ele se posicionou sempre muito contra a influência que Hollywood estava fazendo no mundo, que estava mudando a mentalidade do mundo. Participar das reuniões, das refeições de família ou dos amigos, né? Ver que tudo que os alegrava me entristecia, que tudo o que me entristecia os alegrava. Então eram dois mundos inteiramente diferentes, né? Tudo o que me preocupava os despreocupava. Tratavam como não sendo nada. Tudo o que me despreocupava para eles, objeto da máxima preocupação, e daí para frente. Portanto, eram dois mundos que caminhavam em sentidos opostos. É uma solidão difícil de conceber coisa igual. Bem, mas eles lhe queriam bem, alguém poderia dizer para ele, né? É verdade. Mas era a mim que eles queriam bem? Ou era um suposto que eles queriam bem, um Plínio que não fosse ele, na realidade, como ele era? Se eles me conhecessem bem em tudo aquilo que havia na minha alma, será que eles querer-me-iam também? Aqui está Nossa Senhora das Dores, né? Que passou todo tipo de isolamento e sofrimento. Nossa Senhora dispõe, às vezes, de coisas assim, e a gente tem que aceitá-las como ela manda. Então, aqui entra o fator sobrenatural, não o fator natural, mas sobrenatural. Bom, mas
Depois dessa luta de 2 anos, qual é a conclusão que ele chegou, né? Esse cruzado, o que ele descobriu na frente? Eu compreendi que para cumprir o meu dever, eu tinha que me resignar ao isolamento para a vida inteira. E foi o que ele vai passar, portanto. Isso ele estava decidido a sofrer e aceitar. No começo, o isolamento foi muito duro por causa do lado afetivo do isolamento. E o isolamento toca, sobretudo, no problema afetivo, né? Então, a pessoa começa a se sentir só, começa a estar só consigo mesmo, vendo-se a si mesmo, etc, etc. Mas eu depois compreendi que, para cumprir o meu dever, eu tinha que me resignar a esse isolamento para a vida inteira e fazer dele um hábito. Vocês vejam qual a determinação que ele teve, né? Quer dizer, fazer com o isolamento, portanto, com os que são meus, o que eu fiz com os que são do demônio, no outro sentido da palavra. É claro que não é a mesma coisa, mas em que ele acabou rompendo com esse mundo, o mundo mais próximo também, né? Então, aqui está o templário de novo. Os meus, eu convivo com eles, procuro atraí-los, etc, etc. Mas já estou preparado para receber as piores ingratidões, as piores, enfim, tudo, incompreensões, etc., de todo gênero, preparado para receber sem sentir dor. Você veja a determinação que ele tomou, né? Isso ainda ele, digamos, ele está imaginando isso antes dos 20 anos. Essa é uma outra, o templário de novo, ajoelhado diante da cruz e rezando, né? Aquele que se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. Nunca passou nem de longe pela minha cabeça a ideia de deixar o caminho por causa do isolamento. Isso é bonito, né? Quer dizer, porque isolamento aqui vai ele no futuro vai haver um outro isolamento. Ele estará cheio de gente, membros do grupo, amigos, simpatizantes, correspondentes, etc., cheio de gente, mas ele estava só. Não é? Esse aqui é o tormento, o isolamento, como vai continuar lá na frente. Né? Quando eu andava pela Barra Funda, no que pensava, o que ele fazia na Barra Funda? Barra Funda é um bairro aqui de São Paulo que fica ligado ao bairro de... Ora, como chama aquele bairro lá que ele morava? Tinha o Palácio dos Campos Elíseos, Campos Elíseos. E é um bairro mais popular. Então, o que ele fazia? Ele chegava à noite, ele estava só, não tinha companhia nenhuma, e se ele ficasse em casa, trancado no quarto, os familiares começariam a achar aquilo muito raro para um rapaz na idade dele, 16, 17 anos, inteiramente só, sem contato nenhum com a sociedade. Isso colocou ele num beco sem saída. E agora? Então, o que ele fazia? Ele ou então andava pelo bairro, ou tomava um bonde, ia até o ponto final do bonde, voltava, ia até o ponto final, voltava, pegava um outro bonde, ia até o ponto final, voltava, para passar o tempo. Ou outras vezes ia para um cinema que havia lá nesse bairro de Barra Funda, e eu creio que é São Pedro o nome do cinema, e então ele assistia algum filme. E no assistir a algum filme, era filme de Hollywood, ele ia fazendo, então, a análise dos males que estava fazendo Hollywood e detestando todos aqueles males. Né? Aqui está ele, deve ser 18 anos, talvez, que ele estava servindo no Exército, está de uniforme militar. Porque, terminado o serviço, o que mais? Porque o serviço, de qualquer forma, o colocava ele em atividade. Ele saía de casa, ia para o exército, voltava, era tiro de guerra. Por mais que eu deitasse as antenas em torno de mim,
eu não encontrava a saída. Ele estava só, sem saída. O que fazer? A que portas bater? Com quem falar? O que era? Nada, nada, nada. Quer dizer, ele procurou e não encontrava respostas para isso tudo. Até o dia bem-aventurado em que eu encontrei na Praça do Patriarca o cartaz que vocês conhecem. Aí eu encontrei a saída do beco. Congresso da Mocidade Católica, de 9 a 16 de setembro de 1928. Então foi aqui que ele exclamou, né? Como mocidade católica? Quer dizer que existe uma mocidade e que é católica? Não, ele foi correndo à busca desse congresso, participar do congresso e travar contato com essa mocidade. Aí a vida dele tomou um outro rumo, tomou um outro sentido, mas a gente vai ver pela história que não era, essa era a entrada da saída, mas não era propriamente o que ele ia encontrar pela frente, né? Mas é o momento, portanto, em que vai terminar o isolamento. Não sei se ficou bem claro essa segunda fase. A primeira fase era a felicidade, a segunda, o isolamento. Aqui começa, então, a outra fase, que ele vai depois comentar aí rapidamente. Quer dizer, Nossa Senhora me deixou circular durante bem um ano pelo beco sem saída, até eu encontrar a saída do beco. Ela, Nossa Senhora Auxiliadora, né, quis isso. Eu absolutamente não falava dessa aprovação para a mamãe. Nem sei bem se ela entendia tudo isso, porque ela era psicologicamente da geração da mãe dela, mas não da geração dela. Aqui ela deve ter mais ou menos, se ele estava com 20 anos, ela devia estar com entre 40 e 50 anos. E havia uma decalagem enorme entre as condições de vida de minha geração e da dela. Aqui é um grupo de artistas de Hollywood daquela época. Então, vocês estão vendo como os costumes começaram a mudar, o mundanismo entrou, e entrou todo um modo de ser, aí entrou, começou a preparação para o divórcio, para o desquite, para não sei o quê, para todo tipo de desastres que houve na frente. Tanto mais que a minha tinha dado com o fim da guerra e, como que é? Não, li mal, eu vou reler de novo. Tanto mais que a minha tinha dado com o fim da guerra e entrado nos costumes hollywoodianos um passo para a frente enorme, ou seja, a minha geração, né? A minha geração tinha dado um passo enorme. E aí foi mudando os costumes, o modo de ser, o modo de pensar. A ação de presença de mamãe era uma força enorme para me animar, para me influenciar, mas essa aprovação não era uma coisa sobre a qual conversássemos. Sobre esse particular dessa aprovação, ele sentia que talvez ela não compreendesse a intensidade e a profundidade dessa aprovação. E no mais, ela o ajudava. Essa carta mesmo que está aí abaixo da fotografia dela, é uma carta que ela estava em Minas Gerais, numa cidade de águas lá, e escreveu para ele. E ele já tinha dito na carta anterior que mandou para a dona Lucília, dito que um Mefistófeles tinha procurado ele para propor uma coisa, etc, etc. E ela sabia quem que era o Mefistófeles. Ela não diz na carta. Dá para se deduzir que esse Mefistófeles talvez pudesse ser o marido dela ou o pai do Dr. Plínio, que era, não é? Que talvez estivesse tentando uma aproximação com ele, etc., aproveitando a ausência da mãe, e ela estava nessa cidade
e disse: "Ah, não, espera que eu volte aí, espero que seja breve a minha volta, papapá", etc. É uma carta que está no livro de memória da senhora Dona Lucília. Agora, uma coisa preciso dizer: nunca passou nem de longe pela minha cabeça a ideia de deixar o caminho por causa disso. Nem de longe, nem de longe. Eu coloquei para ilustrar essa provação aqui, Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Ele comentou mais de uma vez que da paixão, a parte que o impressionava mais era a parte da agonia no horto, que é exatamente essa cena que está aqui. Porque Nosso Senhor voltou-se para o Padre Eterno e perguntou, né, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas concluiu, mas não seja feita a minha vontade, mas somente a vossa. E essa segunda parte é que levava o senhor Dr. Plínio, nunca passou nem de longe pela minha cabeça a ideia de deixar o caminho por causa disso. Aqui o senhor Dr. Plínio em Genazzano. Nossa Senhora, nesse ponto, me ajudou muito. Foi a devoção à Nossa Senhora que o conduziu durante todo esse tempo, né, que o protegeu. Sendo preciso notar que eu compreendia que deixar o caminho por causa disso era a coisa mais fácil do mundo e, debaixo de um certo ponto de vista, o mais agradável. Seria muito fácil ele deixar tudo isso, né? E, como ele disse uma vez, eu já contei para os senhores, que estava uma perseguição muito grande, um estrondo, eu creio, que ele disse, senhores, é muito fácil fazer parar esse estrondo. É só eu sair aqui na rua e ir até a esquina, de manga de camisa, que tudo cessa. Porque, evidentemente, os olheiros do lado da Revolução me veriam desse jeito e diziam, olha, o Plínio cedeu. E aí, então, todo mundo transformaria, porque eles quereriam o senhor Dr. Plínio, não é, no meio deles, ajudando eles a tocar a Revolução. Bom, e aqui nós chegamos, ou seja, depois de uma grande introdução, o senhor Dr. Plínio dizia que as grandes introduções ajudam a conclusão onde a gente vai chegar. E o tema que eu trouxe hoje é propriamente os proveitos que eu tirei do isolamento. Quais foram os proveitos que eu tirei? Aqui é uma placa que uma vez eu vi uma placa parecida com essa, com esses mesmos dizeres, em frente a um convento, que está dito, né? Ó beata solitudo, ó sola beatitudo. Ó bem-aventurada solidão, ó única bem-aventurança, né? Que é a solidão que ele passou. Então, ele vai fazer uma análise desse período do isolamento que nós vimos. E eu agradeço a Nossa Senhora esse período de isolamento, porque me deu muita profundidade de alma, porque no isolamento a gente aprofunda muito mais as coisas. Claro, a pessoa está só, não tem que ficar conversando com um amigo que está do lado, ou que vai atender um telefone, hoje em dia, atender um celular, atender um WhatsApp, atender uma mensagem que chega de madrugada. Bom, nada disso havia. Mas no isolamento a gente aprofunda muito mais as coisas. E a gente entende, sente muito mais as coisas do que na companhia dos outros. A companhia dos outros tende a levar para uma certa superficialidade, isso é importante. Porque quando a gente está com os amigos, evidentemente a gente não está só vendo a fraqueza que nós temos, vendo a miséria que nós somos e buscando saídas para esses problemas. Então a tendência é ficar conversando sobre chuva, mau tempo, brincadeiras, ainda que não sejam brincadeiras imorais, mas o homem sempre tem tendência a isso, para aliviar um pouco o convívio, porque dizer um dito engraçado, um dito inteligente, tudo isso faz parte da vida, mas isso tudo conduz a uma certa superficialidade. O homem não se aprofunda. E o melhor interlocutor que há para o homem
é o isolamento. É por isso que eu tenho admiração e afeto todo especial pelos camaldulenses, que praticam, de fato, o isolamento total. Aqui nós temos talvez um cisterciense, aqui numa camáldula dele, né? Veja a simplicidade, veja a solidão dele, né? Mas ele está sempre diante de si, tem a mão, ou sempre diante de si, a alma nas mãos. Mas não é tão terrível a gente estar quieto no meio daqueles que são consoantes conosco, por exemplo, no grupo, né? Com quem nós gostaríamos de conversar. Não é tão terrível do que não encontrar ninguém que pense como a gente. Portanto, apesar de ele estar sempre cercado por membros do grupo, amigos, de todo tipo, ele, no entretanto, ele estava só à procura daquele Plinius alter Plinius. Nesse isolamento, eu media perfeita e milimetricamente o horror de toda a vida nhonhô. Então, veja o que ele via, né? Uma vez até ele perguntou: o que os senhores acham que eu seria se eu não correspondesse à minha vocação? Todo mundo começou a dizer: não, o senhor viraria aí um revolucionário de marca maior, um teórico revolucionário que pregasse a doutrina contra a igreja, etc, etc. Ele disse: não, se eu não correspondesse à minha vida, eu seria um nhonhô, né? Sob 1000 aspectos, de 1000 jeitos, de 1000 formas. Eu não podia imaginar que isso me fosse de tanta utilidade para o futuro, era esse isolamento. Esse isolamento que levou ele a compreender que a antítese dele era um nhonhô, não é? E ele tinha horror a essa vida nhonhô, não. Porque eu, naquela espécie de diálogo ou discussão interior com o mundo burguês que me rodeava, eu ia analisando o mundo, analisando as opiniões, fazendo objeções, etc., etc. Sem perceber, eu ia estudando a opinião pública às jardas. De maneira que, quando eu entrei para a congregação mariana, tinha toneladas de observações ordenadas já em linha ao estudo de opinião pública, que é um estudo fundamental para nós. Então, vocês vejam como ele aproveitou o isolamento dele. Agora, eu só queria que me manifestasse o seguinte: vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Porque eu vi que um aparelho aqui desligou. Vocês continuam ouvindo? Perfeitamente. Sim. Bom, então vamos Sim, continuar. estamos ouvindo. Tá bom, então vamos continuar. Mas, de outro lado também, nasceu-me tanta aversão ao mundo burguês, ao nhonhosismo, que nunca, com a graça de Nossa Senhora, eu tive desejo de deixar as coisas de Deus. Vocês vejam qual é a luta. Não é? A gente imagina um rapaz quando nós tínhamos essa idade, nós tivemos nem de longe uma luta parecida com essa, né? Nós estávamos navegando nos rios do mundo, né? Fazendo tudo que o mundo pedia, oferecia, né? Ela me manteve no fundo do poço e no horror da mediocridade. Durante um tempo, para quem tem 20 anos, é muito tempo. Durante um ano que Nossa Senhora, ele diz atrás, que Nossa Senhora deixou ele um ano naquela solidão da Barra Funda, né? Aquilo foi terrível para ele. E ele tinha mais ou menos 20 anos. E ali ele estava decidindo o futuro, e já tinha decidido, antes disso, ele já havia decidido que ele não abandonaria essa causa. Não vinha ainda a solução, mas não abandonaria. Também quando saí lá de dentro, saí da aprovação, portanto, do isolamento, saí de tal maneira, batendo as asas, que meu coração pulsava de tal maneira as palavras: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quer dizer,
aquele isolamento, ele já tinha encontrado, ele imaginava que tinha encontrado nas congregações marianas a solução. Portanto, ele diz, nunca mais aquele isolamento, né? Que aí estava começando a poder cumprir a vocação dele. O peso da adolescência. Isso ele voltou um pouco atrás. Devia talvez ter colocado isso antes da conclusão que ele chegou depois, né? Eu senti muito quando eu tinha 15 anos o peso da adolescência, porque a adolescência vem antes da juventude, né? É uma fase muito complicada para todo mundo. Mas todo mundo dizia: vocês adolescentes estão na primavera da vida. Então ele dizia: se isso é primavera, esse inverno vai ser o quê? Inverno que ele já estava passando. Vai ser o quê? Porque é um peso. E depois eu percebi que era o peso de encontrar o meu próprio modelo. Aqui nós entramos num ponto muito importante. Por quê? Muitas vezes a gente, para nós é fácil, né? O modelo estava aí explícito na nossa frente. Ele nos convidou, nos convocou para a cruzada, a gente olhava para ele e estava um modelo lá. E quem procurasse fora do grupo, estando no grupo, procurando fora do grupo algum modelo, estava meio fora da pista, né? Estava meio inteiramente fora da pista, porque o modelo nós temos. Agora, ele não tinha esse modelo. Qual seria, portanto, o modelo que ele ia se inspirar para tocar a vida dele? Esse que é o problema que ele está na fase da adolescência. Eu não tinha rumo. Era colocado diante de um ultimato de originalidade, ao qual eu não queria corresponder, porque eu sentia que eu ia me falsear. O que é esse ultimato de originalidade? Porque vinha uma tentação. Bom, se você não encontra o modelo, você tem que ser o modelo. Então ele não queria aceitar isso, de ele ter que ser o modelo. Mas Nossa Senhora vai pedir isso dele no futuro. Eu era colocado diante desse ultimato de originalidade. Seja original, ou seja, seja você mesmo. Você vai ter que ser um novo padrão para o mundo, para o reino de Maria, etc, etc. E aqui ele está decidindo mais ou menos aos 15 anos. Depois, de outro lado, não tendo um modelo para essa originalidade e não sabendo o que é que eu tinha que ser, né, resolvi bem esse problema, não por inteligência nem por nada, foi por fé. Olha aqui, a Igreja Católica é verdadeira. Então, o modelo tem que ser dela. E não discuta nem nada. Então, ele vai procurar agora, dentro da Igreja Católica, antes de ver que a coisa, ele tinha que criar um novo modelo, não é? Então, ele tinha que buscar na Igreja Católica. Ele estava. Agora, o problema era qual era o modelo da Igreja Católica? Por que não é o padre Falcone? O padre Falcone era um padre jesuíta, mas eu não tenho nenhuma informação sobre esse padre Falcone. Mas, então ele olhava para as imagens. Aqui é o. Sabe quem que é essa menina aqui ou não? É São Domingos Sávio. Ele olhou para a fotografia da capa de um livro, que era a história, a vida de. Livro pequenininho assim, livro A Vida de São Domingos de Sávio. Ele olhou para a fotografia e achou aquilo estranho. Falou, mas não é possível, isso aqui não pode ser São Francisco. Será que São Domingos Sávio era assim? E aí ele foi falar com o padre, não é o padre Falcone, eu nem sei o que fez esse padre Falcone, mas foi procurar o padre e dizer, mas padre, esse é São Domingos Sávio mesmo? É ele que está aqui estampado? Aí o padre disse, não, não, acontece o seguinte, não tem nenhuma pintura do São Domingos Sávio. Não sei se naquela época havia fotografia, mas não havia nenhum quadro de São Domingos Sávio, ele era muito menino, não é?
Então, o que nós fizemos? Tinha uma menina muito bonitinha, que nós pegamos a menina e colocamos com a fisionomia de São Domingos, ou seja, colocaram o cabelo de menino, tudo de menino, a batina, etc, etc, mas era uma menina. Porque ele, à busca do modelo, disse, Ih, mas tem qualquer coisa aqui que não soa bem, né? E nem o cônego Lucas, porque eram dois muito conhecidos na época, né? Era a heresia branca, né? Que ele foi encontrando pelo caminho. Aqui, vejam, São Sebastião. São Sebastião, que era o general de uma legião de romanos. Então, você imagina que uma legião tinha 10 mil homens. Imagina se esse, como está apresentado aqui, se ele era um general de 10 mil homens. Ele está com uma pena de si, com gestos que seriam discutíveis, né? Com a posição do corpo, etc, etc, a fisionomia dele. É um homem cheio de pena de si mesmo, é um homem que não consegue nem mandar em si mesmo, vai mandar em 10 mil homens. Não é São Sebastião. Isso não pode ser. E ele olhava para todas essas coisas e dizia o seguinte: bom, será que esse é meu modelo, né? Não batia. Então, qual é o modelo da Igreja Católica? Este foi um trabalho de arqueologia, recompor das ruínas da igreja um modelo ideal dela e ideal dela. Então ele tinha que tirar todos esses lados negativos que ele via e construir um modelo ideal. E no construir um modelo ideal foi aparecendo o modelo ideal Plínio Correia de Oliveira, né? O espírito da igreja era o espírito que eu tinha recomposto quase idealmente com a doutrina dela e as tradições dela. Quer dizer, ele tinha essa fisionomia de Nosso Senhor, né, no Santo Sudário, ele tinha esta imagem como um modelo ideal, né? Ele já fez Santo do Dia muito bonito sobre a Sagrada Face, mas não é agora o momento de reproduzirmos isso, mas esse era o modelo que começou a inspirar ele por onde ele devia caminhar, né? E o pessoal mais moço tomava como sendo o cônego Lucas, um cônego meia branca, etc, etc. E os colegas dele da congregação, ou então de dos contatos que ele tinha. E o pior é o seguinte: só foi possível elucidar esse mal entendido na minha cabeça 20 anos depois. É uma coisa terrível. E quando ele olhava aquelas figuras, ele disse, né? E quando eu via, por exemplo, uma imagem sulpiciana, né, do Monsieur Emery, né? Aquelas imagens todas adocicadas, que nós já conhecemos em quantidade, ele disse o seguinte: esse é um sinal, é? Sinal da. Ou alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão. Quem que levantou? Abra o microfone e fale, por favor. Esses 20 anos seria 20 anos depois dos 20 ou ainda esses 20 anos? Ele está falando aqui da adolescência dele. Então, era o que ele via na igreja, etc, etc. Então, se considerarmos o começo da adolescência, seria dos 15 até os 35, mais ou menos, que era na época do Em Defesa. Perdão, foi 45 em defesa. Até 35, né? Mas tudo isso, ou se nós considerarmos 20 anos, aí seria lá para 40 anos, perto do Em Defesa. Mas tudo isso é um período que ele calcula mais ou menos como sendo 20 anos, que tudo isso vai se esclarecer lá na frente. Alguém pergunta: quer dizer, o senhor não encontrou nenhum modelo vivo encarnado, a não ser no lado vestígio, tinha uns restinhos de modelo vivo para ele, para compor o que era o verdadeiro católico? É uma pergunta. Não. Encontrei o órgão, encontrei o vitral, encontrei coisas dessas, santos medievais, alguma coisa dos santos pós-medievais, etc. Aqui eu coloquei uma ilustração mostrando que todo esse que ele, a primeira vez que ele ouviu o som do órgão, ele disse: "Ah, essa é a voz da igreja".
Na primeira vez que ele viu um vitral, ele se exclama, fica encantado pelo vitral. E tudo isto, sem dizer nada, mostrava para ele que esta era a verdadeira fisionomia. E ele foi montando todo este quadro. E o livro, A Verdadeira Fisionomia dos Santos. Aqui não coloquei a vida dos santos, padre Horbacher, mas a verdadeira fisionomia dos santos, eu não encontrei um livro que pudesse ser apresentado como sendo a verdadeira fisionomia dos santos, que foi o livro que ele foi achado, diz ele que foi achado por nós. Ele leu muito, e isso foi esclarecendo para ele muitas das dúvidas que ele tinha. Nós nos libertamos. Aquele livro foi a Igreja do Silêncio que se quebrou. Dá vontade de a gente ler esse livro, né? Para a gente ajudar a quebrar o lado de Monsieur Emery, ou então da heresia branca que nós temos na nossa alma. Né? Item D. Meu ostracismo na época pós-Em Defesa. Aqui nós vamos dar um salto. Portanto, tudo isso da adolescência podia estar lá atrás, depois a fase pré-encontro com as congregações marianas, eu vou inverter na próxima exposição a posição disso. Meu ostracismo na época do Em Defesa, depois do Em Defesa. Em Defesa foi em 43. Foi o primeiro golpe que ele chamou até de golpe do kamikaze, né? Porque ou ele dava um golpe, e se ele entrasse dentro de um torpedo humano para derrubar, afundar um navio inimigo, ele corria o risco de ele morrer, né? Porque era uma ousadia, aquilo tudo que ele ia denunciar em defesa da ação católica. Aquilo foi onde que ele começou a entender toda a infiltração do mal que havia entrado já na Igreja Católica, que vai dar no woke que nós já vimos na reunião do Congresso. Né? Então, aqui está a comemoração dos 80 anos do Em Defesa da Ação Católica. Essa é mais ou menos a fisionomia que ele tinha na época que ele escreveu este livro Em Defesa da Ação Católica. Você diz, puxa vida, mas ele parece muito mais idoso, né? Porque ele é muito maduro. Ele devia ter, em 33, ele devia ter 34 anos. Mais ou menos, 34, 35, né? De 1928 a 1943 foram 15 anos de aplausos. Por quê? Encontrou as congregações marianas, vocês vejam aí nas fotografias, algumas cenas do congresso eucarístico que ele encontrou, da juventude católica. Então, tem vários aspectos. Aqui, primeiro, então, uma reunião do clero todo, aqui a juventude, etc. Ele estava metido aqui no meio, entusiasmado por tudo que ele estava vendo, né? E aqui não ser uma cerimônia litúrgica qualquer ou apresentação de alguma coisa. E embaixo diz fotografia especialmente tirada para a Cigarra, que é um jornal, ou enfim, uma revista, não sei, da realização do Congresso da Mocidade Católica, que tão luminosas. Aqui tá difícil de ler. Mas, enfim, é o Congresso da Mocidade Católica. Bom, e depois o que vem? Depois que termina esse primeiro momento de alegria, etc., etc., aí vem o ostracismo. O ostracismo foi, depois que ele escreveu Em Defesa, ele foi perdendo absolutamente toda a influência que ele tinha. Então, ele era convidado para fazer discurso no Anhangabaú, discurso no Teatro Municipal, viajava pelo Brasil inteiro, era um grande líder católico, advogado creio que dos dominicanos, ou beneditinos, acho que é beneditinos, advogado, então, da Cúria, e aos poucos ele foi percebendo que tudo foi fechando em torno dele. Ele foi ficando cada vez mais só e só. A não ser meus companheiros da Pará, que é o pessoal da
como chama aquela, primeiro grupo deles? Bom, aqui está, é o grupo da Pará. Então, doutor Plínio, o primeiro, aqui. Atrás dele eu não sei bem quem é esse daqui. Aqui é doutor Azeredo, doutor Zé Fernando, doutor Fernando Furquim, esse eu não sei quem é. Esse daqui é aquele que era que rompeu com o doutor Plínio, que colocou ele para fora, por uma razão qualquer lá. E... Pacheco? Hein? Pacheco? É o Pacheco. O doutor Plínio disse que não havia lugar para os dois, porque ele começava a contestar muito o doutor Plínio. Aí ele saiu, virou as costas e saiu. Aí o doutor Plínio disse: a igreja acaba de perder um doutor da igreja, né? Ele não correspondeu. E aqui o doutor Paulo olhou a Sintra. A não ser meus companheiros da Pará, ninguém me acompanhou. Depois daquela coisa terrível, 5 ou 6 anos sós no andar térreo da Martim. Que barbaridade. Eu não sei quem são esses dois religiosos. E aí, então, o que é? Eles entraram para a Ordem Terceira do Carmo, etc., etc., não sei quando foi exatamente. E aqui nós temos novamente, mas aqui já é um pouco posterior, quando ele sai do isolamento, e aí Nossa Senhora coloca em contato com eles do grupo da Martim. Então, aqui está Dr. Castilho, Pará, Dr. Zé Fernando, Pará, Dr. Plínio Xavier Martim, Dr. Caio Martim. Esse é o... Esqueço o nome dele, puxa. Dr. Luiz Nazareno, Dr. Eduardo, aqui Cônego Vilac, Dr. Paulo Brito, Dr. Mendonça, Dr. Paulo Lioa Sintra e Dr. Fernando Furquim de Almeida. Aqui a coroa que está desaparecida, né? Teve um membro do grupo que achou que era dono da coroa e levou a coroa do Reino de Maria, né? Infelizmente. Bom, meu isolamento hoje, 1990. Não há quem esteja mais isolado do que nós aqui é plural majestático, né? Há uma distinção entre soledade e solidão. O homem é naturalmente sociável. Não tendo com quem se comunicar, ele fica colocado num estado contra a natureza dele e que o faz sofrer. Então a gente diz, ele padece de solidão. Mas quando se trata da solidão de Nossa Senhora, aplica-se a palavra soledade, porque é a solidão das solidões, a solidão desconcertante, a solidão pungente, a solidão que não tem palavras e que encontrou o seu auge no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo foi enterrado e que ela voltou para o cenáculo. Então, aqui é soledade. Nossa Senhora da Soledade. Amando a Deus como ela amava, amando o filho dela como ela amava, a vida para ela sem o filho dela não era nada. Não é porque era filho dela só, mas é porque era ele Nosso Senhor. Bem, meus caros, aqui acho que nós chegamos ao termo do que eu tinha preparado. Eu estarei rezando pelos senhores, né, e até a próxima reunião. Salve Maria a todos. Tchau, Maria. Tchau, Boa Maria. noite.